no coração do Egito Antigo, onde o sol dura as águas do grande rio Nilo e as pirâmides tocam os céus, uma história épica de fé começa, mas sob o brilho do ouro, vivia a sombra da opressão. O povo hebreu, outrora acolhido, agora trabalhava sob o peso da escravidão implacável. O suor e as lágrimas misturavam-se ao barro, enquanto o chicote dos feitores ditava o ritmo cruel de uma vida sem liberdade. O clamor dos filhos de Israel subia aos céus, mas o coração do faraó permanecia endurecido e temeroso perante o crescimento daquela nação, temendo uma revolta. O soberano emitiu um decreto terrível. Todo filho homem nascido dos hebreus deveria ser lançado às águas do Nilo. Em meio a esse terror, uma mãe hebreia deu à luz. Ao ver a beleza e a promessa em seu filho, ela decidiu desafiar o destino. Por 3 meses ela o escondeu no silêncio de seu lar, protegendo-o com orações e vigília constante contra os soldados que patrulhavam as ruas. Mas o tempo de esconder acabou. Com as mãos trêmulas, ela preparou um cesto de juncos, vedando-o com betume, para que a água não entrasse. Num ato de entrega e fé suprema, ela levou o cesto às margens do rio, confiando a vida de seu filho à providência de Deus. O cesto flutuou silenciosamente entre os papiros, guardado pela irmã do bebê, que observava à distância, ansiosa pelo que o destino traria. Naquele mesmo dia, a filha do faraó desceu ao rio para se banhar. Seus olhos encontraram um objeto estranho entre as plantas aquáticas. Ao abrir o cesto, o choro da criança tocou o coração da princesa. Ela soube que era um hebreu, mas a compaixão venceu o decreto. A irmã de Moisés aproximou-se e aforestou-se para encontrar uma ama hebreia. Assim, por um milagre, a própria mãe cuidaria do filho. Moisés cresceu nos pátios do palácio, educado em toda a sabedoria dos egípcios, tornando-se um príncipe em uma terra de deuses estranhos. Anos se passaram. O príncipe Moisés adulto, embora cercado de luxo, nunca esqueceu o sangue que corria em suas veias e o sofrimento de seu povo. Um dia, ao visitar as obras, ele testemunhou a brutalidade. Um feitor egípcio espancava impiedosamente um trabalhador hebreu exausto. A injustiça despertou um fogo interior. Em um confronto rápido e violento, Moisés defendeu seu irmão e acabou matando o opressor. Amedrontado, ele escondeu o corpo na areia escaldante, esperando que o segredo ficasse sepultado com o egípcio sob o sol do deserto. Contudo, o ato foi descoberto. O faraó soube da traição e ordenou a morte de Moisés, forçando o príncipe a abandonar tudo. Sozinho e sem rumo, Moisés adulto fugiu para as profundezas do deserto de Midian, deixando para trás a glória do Egito por um futuro incerto. Exausto e sedento, ele parou junto a um poço. Lá, encontrou as filhas de Jetro e as protegeu de pastores rudes que as importunavam. Pela sua bondade, foi acolhido por Jetro. A vida de príncipe deu lugar à simplicidade do deserto, onde Moisés tornou-se um pastor. Ele se casou com Zípora e formou sua família, vivendo como estrangeiro por 40 anos, enquanto o Egito parecia apenas uma lembrança distante. Enquanto isso, de volta ao Egito, o sofrimento dos israelitas atingiu o ápice. Seus gritos de angústia finalmente alcançaram o trono de Deus. Certo dia, ao conduzir o rebanho para além do deserto, Moisés chegou ao Monte Horebe, o monte de Deus, sob um céu estranhamente claro. De repente, algo sobrenatural capturou seus olhos. Uma sarça ardia em fogo intenso, mas as chamas não consumiam seus galhos. Moisés se aproximou, maravilhado. Então uma voz ecoou do meio do fogo chamando-o pelo nome com uma autoridade que estremecia a terra. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar onde você está é terra santa. Menos disse a voz. Moisés, tremendo, escondeu o rosto. Deus revelou seu plano. Moisés deveria voltar ao Egito para libertar o povo israelita da mão do faraó e Lê-Veloz, terra prometida. Atônito e temeroso, Moisés perguntou: quem sou eu para ir ao faraó? E qual é o teu nome? A resposta foi eterna: eu sou o que sou. Para confirmar sua missão, Deus transformou o cajado de Moisés em uma serpente e depois de volta em madeira, mostrando seu poder absoluto. Ainda hesitando por sua dificuldade em falar, Moisés recebeu o auxílio de seu irmão Arão, que seria sua voz perante o soberano egípcio. Moisés despediu-se de Jetro e iniciou a jornada de volta. O deserto que antes era sua fuga, agora era o caminho para sua missão. No caminho, ele encontrou Arão. O abraço entre os dois irmãos selou o início de uma aliança que mudaria a história da humanidade. Ao chegarem ao Egito, reuniram os anciãos de Israel. Os sinais foram mostrados e o povo, em lágrimas, adorou a Deus por ser lembrado.
Finalmente, as portas do palácio se abriram. Moisés e Arão caminharam com firmeza entre as estátuas gigantescas de deuses de pedra. Diante do trono, o confronto épico começou. O pastor de ovelhas agora desafiava o homem que se julgava um deus na terra, com voz clara e o cajado na mão. Arão entregou a mensagem divina, que ecoaria através dos milênios. Assim diz o Senhor: deixa o meu povo ir. O faraó sorriu com desdém, mas não sabia que o poder do Deus dos hebreus estava apenas começando a se manifestar sobre o Egito. Moisés manteve-se firme. Ele não era mais o príncipe fugitivo, mas o profeta escolhido para guiar seu povo da escravidão para a liberdade eterna. Nas terras do Egito, o clamor de um povo escravizado subiu aos céus. A opressão sob o sol escaldante do deserto parecia não ter fim. Moisés e seu irmão Arão entram nos salões dourados do palácio. Eles carregam uma mensagem divina: deixe o meu povo ir. O faraó, em seu trono de ouro, olha com desprezo para os dois homens. Seu coração está endurecido pelo orgulho e pelo poder absoluto. Como resposta ao desafio, as águas do Nilo, a fonte de vida do Egito, transformam-se em sangue. O rio torna-se um sinal de morte. O caos se espalha. Peixes morrem e o mau cheiro toma conta das margens. Os egípcios cavam desesperadamente em busca de água pura. A recusa de Faraó traz a segunda praga. Milhares de rãs emergem das águas, invadindo cada canto da terra, das ruas aos quartos. Até mesmo o palácio real é tomado. As rãs cobrem as mesas de banquete e as camas luxuosas, não deixando descanso para os nobres. Moisés fere o pó da terra, e o solo parece ganhar vida. Nuvens de piolhos e mosquitos surgem para atormentar homens e animais. Os magos de Faraó tentam imitar o milagre, mas falham. Eles reconhecem com temor: este é de fato o dedo de Deus. Enormes enxames de moscas escurecem o céu, devastando as casas egípcias, enquanto a região de Gósen, onde vivem os hebreus, permanece intocada. A economia do Egito desmorona quando a peste atinge o gado. Nos campos, cavalos e ovelhas caem mortos sob o olhar impotente dos pastores. Moisés lança cinzas de uma fornalha para o alto diante de Faraó. O ar se torna pesado e uma nova aflição se manifesta. As cinzas causam úlceras dolorosas na pele de todos os egípcios. Até os magos sofrem com as feridas, incapazes de permanecer diante de Moisés. O céu escurece e uma tempestade sem precedentes desce. Raios e pedras de granizo maciças caem como uma chuva de fogo sobre a terra. As plantações de linho e cevada são destruídas pela força da tempestade. O que restou da vegetação é agora alvo de uma nova ameaça. Uma nuvem negra de gafanhotos avança pelo horizonte. Eles devoram cada folha verde, deixando o Egito em completa desolação. Então uma escuridão sobrenatural e densa desce sobre o país. Por 3 dias, nenhum egípcio consegue ver seu próprio companheiro. Mas nas casas dos israelitas em Gósen, havia luz, um contraste divino entre o julgamento e a proteção. Chega o momento da última praga. Famílias hebreias marcam os umbrais de suas portas com o sangue de um cordeiro imaculado. À meia-noite, um clamor terrível ecoa por todo o Egito. A morte visita cada casa que não possui a marca de proteção. Derrotado, Faraó ordena a saída imediata de Israel. Os hebreus partem às pressas, carregando o que podem para o deserto. Uma coluna de nuvem imensa se posiciona à frente da multidão durante o dia, guiando o caminho em direção à liberdade. À noite, a nuvem transforma-se em fogo vibrante, iluminando todo o acampamento e protegendo o povo da escuridão do deserto. No entanto, Faraó muda de ideia mais uma vez. Ele mobiliza centenas de carruagens de guerra para perseguir os fugitivos. Encurralados entre as montanhas e o Mar Vermelho, os israelitas entram em pânico. Eles clamam contra Moisés, temendo o fim. Moisés mantém a calma e a fé. Ele declara com autoridade: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. A coluna de fogo move-se para trás do acampamento, criando uma barreira intransponível entre Israel e seus perseguidores. Moisés estende o cajado sobre as águas profundas. Um vento oriental forte começa a soprar, dividindo o mar em dois. As águas formam paredes líquidas monumentais, revelando um caminho de terra seca. A nação de Israel começa a travessia épica. O exército de Faraó entra no caminho dividido em perseguição fervorosa, mas a fúria do mar está prestes a retornar. Moisés estende a mão novamente. As paredes de água colapsam sobre os egípcios, selando a libertação definitiva de Israel. Na outra margem, o povo celebra com cânticos e danças. A promessa foi cumprida. Eles agora são verdadeiramente livres.